Olá, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje daremos início ao nosso terceiro bimestre. Na verdade, nós iniciamos na sexta-feira, porém, na sexta-feira fizemos atividades relacionadas ao Dia dos Pais. Então, peço que vocês procurem aí na caixa de vocês, tá? O livro didático que nós estaremos utilizando aí durante esse terceiro bimestre, que é o módulo 3, tá bom? Esse será um dos livros que utilizaremos. Na nossa aulinha de português de hoje, nós falaremos sobre o gênero textual conto, que é uma narrativa. E para ser uma narrativa, esse texto ele precisa ter início, meio e fim. Mas o que são contos? Vocês já ouviram falar sobre contos de fadas, o conto da Branca de Neve e os Sete Anões, o conto da Chapeuzinho Vermelho? Eu acredito que lá na educação infantil vocês falaram e viram muito sobre esses contos, não é verdade? E para ser um conto, ele precisa ter um narrador. Mas quem é o narrador? O narrador é aquele que está contando toda a história. Ele vai ser o narrador do conto. Também precisa ter os personagens. Quem são os personagens? As pessoas que participam da história. E o narrador, ele vai estar falando sobre essas pessoas, sobre esses personagens. Também precisa ter um enredo. Mas o que é o enredo? O enredo é o que está acontecendo com os personagens. O que será que está acontecendo com os personagens aí do nosso conto? O conto, ele também precisa ter o espaço. O espaço é o local onde a história está acontecendo, onde esse conto está acontecendo. Também tem que ter o tempo, que é quando estão acontecendo as coisas, tá bom? E esse conto, ele pode ser real, mas ele também pode ser imaginário, que ele não é real. Então, para construir um conto, devemos usar muito a nossa criatividade, né? Para que as pessoas se envolvam, tenham vontade aí de ler, de saber o que acontece nesse conto. E para ser um conto, ele precisa ter o início, o meio e o fim. Geralmente, no início de um conto, na maioria das vezes, mas não significa que é sempre, ele vai começar assim: era uma vez, não é verdade? E para finalizar, qual é a frase que geralmente as pessoas que escrevem esses contos utilizam? É a frase: e viveu feliz para sempre, e viveram felizes para sempre. Geralmente aí nos contos nós vamos ver muito essas frases. Era uma vez para iniciar e viveram felizes para sempre para finalizar, tá bom? Vocês irão aí utilizar aí o livro de vocês nas páginas 11 até a página 17, tá bom? Tem a leitura aí para vocês fazerem, de um texto, de um conto do Gato de Botas. A Pro enviou na plataforma um vídeo também, o link de um vídeo para que vocês assistam essa história e após assistirem, vocês irão realizar a leitura da mesma aí no livro de vocês. Após vocês terem lido a história, vocês irão responder as questões lá na página 16, tá bom? A primeira questão, prestem atenção. Qual é o nome principal do personagem desse conto? Quem é o personagem principal do conto? Tá fácil? Escrevam. A letrinha B, que objeto ele pede ao seu mestre? Vocês irão se recordar
lá no conto. Depois da número 3, tem um trechinho aí que vocês irão ler e responder. A B, o conto começa com era uma vez, na maioria das vezes, né? De que outra forma que nós poderíamos começar aí esse conto sem utilizar a frase era uma vez? Pensem um pouquinho como que nós podemos iniciar sem ser utilizando a frase era uma vez. Na página 17, lá na número 4, vocês irão numerar de 1 a 4 na ordem dos acontecimentos. Vocês irão ler e vão estar fora de ordem a história. Vocês irão colocar na ordem. O primeiro fato que acontece, coloca o número 1. E depois, qual é o segundo fato? Coloca o número 2. E assim por diante até o número 4, tá bom? Que são 4 fatos aí da história que vocês vão colocar em ordem. A número 5, vocês irão irão relacionar cada personagem com a fala correspondente. Então, tem a imagem dos personagens e tem a fala. Então, vocês irão ligar aí de acordo com a fala, lembrando que é lá do conto O Gato de Botas, tá bom? E para vocês finalizarem, a Pro vai, antes de vocês iniciarem aí, fazer a leitura de outro conto, do Patinho Feio, tá bom? Que também é um conto e faz parte aí da literatura infantil, tá bom? O Patinho Feio. Era uma vez uma mamãe pata que pôs 5 ovos. 4 lindos patinhos saíram primeiro da casca. E por último, um patinho tão feio que dava dó. Quando crescer, ele ficará bonito, pensou esperançosa a mamãe. O patinho crescia e a mamãe pata ficava mais triste. Ele continuava feio e bem esquisito. Os mais velhos olhavam com pena. Os mais moços zombavam dele, chamando-o de Patinho Feio. Pobre Patinho vivia triste e não brincava com ninguém por causa da sua feiura. O Patinho preferia ficar sozinho e estar perto daqueles que riam dele. Um dia resolveu ir embora para bem longe. Andou muito pela floresta até que anoiteceu e ele estava cansado, com fome e com muito medo também. Por isso, venceu o medo e adormeceu ali mesmo. De manhã, quando acordou, ainda tinha fome. Andou mais um pouquinho e ouviu um barulho de água. Correu e encontrou um lago, onde alguns patos selvagens brincavam alegremente. Quis falar com ele, mas um barulho de espingarda espantou todos e ele ficou sozinho novamente. O patinho então resolveu ficar por ali mesmo, pois tinham muitos peixes para se alimentar. Com o tempo foi ficando mais forte e robusto.
primavera chegou e todos os cisnes resolveram aparecer no lago. Um deles veio conversar com o patinho. Ele acreditava que um belo cisne quisesse ser seu amigo. Ele não acreditava naquilo, que um cisne tão belo quisesse ser seu amigo de verdade. Ora, olhe seu reflexo na água, pediu o cisne. O patinho viu o reflexo e se descobriu. Descobriu que ele também era um cisne. Então resolveu juntar-se àqueles lindos e majestosos cisnes e viveram felizes para sempre. Tchau, tchau, crianças. Realizem as atividades do texto aí no livro de vocês. E não se esqueçam de fotografar e enviarem para Pro, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau. Até a próxima aula.